Se você está começando a estudar bug bounty para poder encontrar falhas em empresas, provavelmente você deve ter se deparado com um monte de falhas que você precisa ter uma base muito grande de hacking, aprender programação, e muita gente meio que desiste porque acha que precisa aprender programação primeiro, virar um full desenvolvedor para poder começar no bug bounty. Muitas das falhas, elas precisam ter mesmo um conceito de programação assim, só que nesse vídeo eu vou explicar uma das falhas mais simples, na minha opinião, do bug bounty, que é um tipo de falha que é uma falha de lógica. Então, até mostrando aqui, a gente tem as falhas comuns de bug bounty, então a gente tem XSS aqui, várias falhas que pode ser que até que você não conheça, mas são aquelas falhas que você precisa ter uma base de hacking, você precisa analisar o código do site, você precisa explorar o site em si para poder achar. E tem uma outra categoria, assim, de falhas que eu gosto de falar, que são falhas lógicas, que são falhas que você não foca tanto no sistema, não foca tanto na parte de código do site, e sim na lógica do site da empresa. Então essas falhas de lógica, elas não mexem com o código do site, você não precisa abrir o console de desenvolvedor, analisar o código, porque são falhas que elas são mais simples. Então as falhas de lógica são mais simples e elas não estão ligadas diretamente ao código do site. Então não são falhas como, por exemplo, o XSS, que elas estão ligadas literalmente em você injetar código em um site, que você precisa ter esses conceitos de HTML, de JavaScript para poder explorar. Mas eu tô falando aqui sobre falhas lógicas, falhas dessas aqui que a gente tem, XSS, IDOR, mas o que é realmente uma falha lógica? Então vamos lá, eu queria explicar essa falha com um artigo de um pesquisador que ele mostrou como que ele encontrou o seu primeiro bug. E esse bug que ele encontrou, ele é um bug de lógica, ele não envolve diretamente uma falha de segurança como um XSS ou um IDOR, que são falhas do bug bounty. E as falhas de lógica, elas são falhas que eu recomendo vocês começarem a procurar de início, vocês levarem como seu primeiro bug para você poder procurar, porque elas não precisam diretamente de você aprender um conceito de programação, de você aprender um conceito de hacking para poder explorar elas. Ele vai contar nesse artigo como que ele acabou ganhando uma recompensa de $150 em um programa de bug bounty. E é até legal ver aqui a conversão direta assim, de $150, que é perto de R$780, em uma falha de simplesmente uma falha de lógica. Aqui ele se apresenta, ele fala que ele é um dos top 500 hackers da Bugcrowd, e ele fala que ele não escrevia muitos artigos sobre as falhas dele, ele não divulgava muito, mas ele decidiu divulgar a primeira falha que ele encontrou. Então é bem legal a gente ver aqui a primeira falha desses hunters famosos que estão tipo no top 500 hackers do mundo, a primeira falha que eles encontraram, pra quem ainda não tiver encontrado nenhuma falha poder replicar assim e encontrar uma falha dessas. Aqui ele fala que ele encontrou uma falha de lógica no link de redefinição de senhas que não expirou após o uso. Mas antes de explicar assim essa falha de lógica aqui, vamos ver qual que é o impacto dela. Se a conta da vítima ainda estiver conectada em um computador do escritório ou de qualquer internet ou café público, o invasor ele pode usar esse link de redefinição para redefinir a senha dela. Porque, como a gente tem aqui no título, esse link de redefinição de senha ele não expira após o uso. E o que é esse link de redefinição? Quando a gente entra em um site, até por exemplo no Bugcrowd, que é o que ele usa para caçar bugs, então até no Bugcrowd aqui a gente tem a opção esqueceu a sua senha. Quando a gente clica nele, ele te leva para você poder colocar o seu e-mail para ele te enviar um link de redefinição de senha. E a falha que ele encontrou foi uma falha exatamente nesse link de redefinição de senha. Então vamos voltar aqui e ver sobre a exploração, que ele fala que qualquer invasor ele podia utilizar esse link de redefinição de senha mais de uma vez. Então ele não expirava depois que a pessoa usava esse link. Eu vou dar o exemplo aqui da Bugcrowd, aqui dentro dela, e a gente pode falar que a gente esqueceu a nossa senha aqui. Então tudo começa, essa falha ela começa na área de esquecemos a senha. Então nessa área de esqueceu a senha, quando você coloca o seu e-mail lá, ele vai te mandar um e-mail com um link de redefinição de senha. Então você vai receber esse e-mail. Então dentro desse e-mail vai ter o nosso link de redefinição de senha. E ok, a gente vai poder usar esse link de boa para poder redefinir a nossa senha. Então se a nossa senha ela era, vamos supor, 123 AB, a gente vai poder redefinir ela para 134 AB, por exemplo. Então ela vai ser redefinida, a gente vai conseguir redefinir ela. Só que depois que a gente redefinir a nossa senha, era para obrigatoriamente esse link ele parar de funcionar. Porque senão, todo mundo que entrasse no nosso e-mail conseguiria trocar a senha de novo. Depois que você recebesse esse link, você nunca mais poderia divulgar ele, você nunca mais poderia deixar alguém entrar no seu e-mail, porque senão a pessoa ia ver o link e ia conseguir trocar a sua senha. Então era pra esse link parar de funcionar. Mas a falha tá aí, porque esse link, como o cara diz aqui, esse link, ele não expira após você usar ele. Então, quando você tenta entrar dentro dele, você consegue redefinir a senha de novo, e esse link ele vai funcionar
funcionar. E aí, caso alguém encontre o nosso e-mail, ele vai conseguir redefinir a nossa senha de novo pra 142, por exemplo. E aí ele vai conseguir redefinir a senha quantas vezes ele quiser e o link ele não vai expirar. Então agora vamos pra parte das etapas pra encontrar esse bug, de como que a gente pode testar ele, como que a gente pode ver que ele funciona. Então, aqui ele mostra que você pode entrar no site pra redefinir a nossa senha, digitar o seu e-mail e pedir o e-mail de redefinição de senha. Então, mesmo parecido aqui com a nossa explicação. E aí, você vai abrir esse link em duas guias. Então, na primeira guia vai ser como se fosse a primeira vez que você vai redefinir a sua senha. E a segunda guia, a gente ia supor que alguém achou esse link. Depois de abrir esse link em duas guias, você ia redefinir a senha em uma guia, como ele fala aqui. E depois que você redefinir a sua senha, você ia tentar redefinir na outra guia. E se você conseguisse, quer dizer que esse link ele não expira. Então, vamos testar isso aqui na prática e abrir aqui a BugCrowd. E vamos na parte de esquecemos a nossa senha aqui. E eu vou pedir para ele enviar um link de redefinição de senha no meu e-mail. Então, vou colocar meu e-mail aqui e enviar o link de redefinição. E ele falou que o e-mail ele existe e eu recebi um link de redefinição no nosso e-mail. Então, vamos abrir a nossa caixa de e-mail aqui para ver. Então, entrando aqui na nossa caixa de e-mail, a gente tem o nosso pedido de redefinição de senha e o link pra gente poder trocar ela. Então vamos entrar aqui no link pra trocar a senha. A gente já chegou na nossa parte aqui. E aqui a gente chegou na parte que a gente pode redefinir a nossa senha. A gente tá no link. Então, pra gente poder explorar essa falha, eu iria redefinir a minha senha pra uma outra. Então, sei lá, 1234AB, igual aquele exemplo lá. E depois que eu redefinisse a nossa senha, a gente já teria a primeira tentativa. Então, ok. A gente redefiniu a primeira vez e tá funcionando. E aí, pra testar se essa falha existe, o que eu teria que fazer? Eu teria que copiar esse link aqui e abrir uma outra aba pra poder testar. E aí, eu tentaria trocar essa senha de novo. Só que, na verdade, esse link ele não pode funcionar. Eu não posso trocar a senha duas vezes, porque o link ele tem que expirar só uma vez. E se nesse caso eu conseguisse trocar essa senha aqui, a gente teria essa falha de link que não expira, essa falha de segurança. Que como o cara falou aqui, ele conseguiu receber $150 por essa falha. Então é uma simples falha de lógica. Como eu disse, você não precisa ter esse conceito de programação, de hacking para poder explorar ela. Então depois que ele passou da exploração, ele fala da gravidade da falha. E aqui ele fala também que esse cenário ele é um pouco difícil de acontecer. Então óbvio que teria que ter uma interação a mais do usuário para ele ter que acessar o link da pessoa, então ele teria que ter acesso ao e-mail da pessoa para poder entrar no link dela e redefinir a senha. Então é um cenário um pouco mais difícil. Isso faz essa falha ela ser categorizada como P4 na BugCrowd, que para quem não sabe, P4 é como se fosse uma falha mais leve. Então P1 é uma falha de prioridade 1 e P4 é uma falha de prioridade 4. Então essa falha aí de que o link não expira, ela é uma falha que ela normalmente é categorizada como baixa, porque é bem difícil de ter essa interação do usuário. E até uma dica aí para vocês conseguirem identificar o nível dessa falha, é legal a gente analisar o que a gente precisa fazer para poder explorar ela. O hacker, ele precisa ter acesso ao e-mail da pessoa, então ele precisa ter acesso ao e-mail. E o e-mail dela precisa ter um link de redefinição de senha. Então ela precisa ter um link de redefinição de senha. Então para um hacker poder hackear essa pessoa, ela teria que seguir essas duas regras. O que faz essa falha ela ser categorizada como baixa. Porque quanto mais regra que tem que ter, mais difícil é do hacker ele conseguir explorar essa falha. Então já fica uma dica aí para vocês poderem analisar a gravidade de uma falha. E descendo mais, a gente tem a conclusão dela. Então, aqui fala que ele ganhou uma recompensa de $150. E tem mais aqui a linha do tempo. Inclusive, tá na descrição aí o artigo, se vocês quiserem ler. Então, aí acaba o nosso artigo. Então, o que a gente tira dessa falha aqui? Que uma falha, ela não precisa ser, literalmente, uma falha registrada de um código. Ela tem que ser alguma coisa que você consegue prejudicar os usuários da plataforma. Como nesse exemplo aqui, que o link ele não expira. Então você conseguiria hackear qualquer pessoa que deixasse um link lá. E agora que eu já te mostrei a falha e mostrei como que esse Hunter ganhou essa falha como o primeiro bounty dele, eu vou mostrar alguns outros exemplos sobre essa falha aí de redefinição. Aqui, eu juntei vários exemplos aqui de reportes. E eu vou pegar o primeiro aqui, que ele fala que o link de reset da senha, ele não expira depois dele trocar o e-mail. Então, é um pouquinho diferente do que a gente teve aqui. Esse reporte que o cara fez aqui, ele é um pouquinho diferente do nosso. Porque o nosso, a gente teria aqui o link de confirmação, e aí a gente usaria ele, então a gente teria usado o link, e depois a gente conseguiria usar o link novamente. E no caso dele, a gente teria esse link aqui, e aí a gente usaria o link, e depois a gente não conseguiria usar mais. Daí a gente poderia abordar uma outra ocasião que pode acontecer, que se o cara, ele recebesse esse link e trocasse
trocasse o e-mail da conta dele. Então, ele trocasse o e-mail e o e-mail não tivesse mais disponível. Ele poderia usar o link de redefinição de senha? Meio que não, porque ele trocou o e-mail. Então, o e-mail ele não vale mais. Isso também seria uma falha, que ele consegue trocar, acessar esse link depois de redefinir o e-mail. Que a gente poderia seguir a mesma lógica do que eu fiz aqui. A diferença é que eu troco o e-mail no meio do processo. Então, vamos ler aqui. O reporte dele, ele tem os passos. Então, o reporte tá na descrição, inclusive, pra vocês darem uma olhada. E ele recebeu uma recompensa de $100, o que dá por volta de, vamos ver aqui, de R$521 de recompensa. Tá, e depois desse, a gente tem um outro reporte aqui que eu peguei, que ele é um reporte que ele tem uma recompensa um pouquinho maior. Ele tem uma recompensa de $500, o que dá aproximadamente R$2.600. E nesse reporte de $500, ele é literalmente a mesma explicação que eu dei aqui daquela falha de 150, só que ele foi reportado por uma outra empresa. Então, essa empresa do Shopify, ela é maior, ela é uma das maiores empresas de vendas, o que faz essa falha, ela ser categorizada em $500 e ele receber R$2.600 de recompensa. Com literalmente essa lógica aí de redefinir a senha e tentar usar esse link múltiplas vezes. E agora a gente tem uns outros reportes aqui, eu vou deixar todos na descrição e para vocês poderem dar uma olhada, mas eles são parecidos também aqui. Então o link ele não expira, esse foi reportado para Nord Security, que é uma empresa de VPN. E ele também recebeu $100 de recompensa. Outro repórter aqui abrindo, ele teve $250 de recompensa, do mesmo tipo de falha. Só que essa é um pouquinho diferente, ela é parecida com a do e-mail, que depois que você troca alguma configuração, ele não redefine a senha. Então eu espero que vocês tenham entendido a falha e já consigam explorar ela. Eu acho que é uma das melhores falhas para você explorar como a primeira falha, porque ela não precisa ter tanto um estudo por trás, você não precisa aprender tanto hacking, tá tão avançado para poder explorar ela. Espero que vocês comecem a explorar essa falha aí em vários sites e falou, até o próximo vídeo.